O sol nascia sobre as montanhas áridas de Esparta no ano 540 a.C., mas sua luz dourada não trazia esperança às pedras frias da cidade-estado mais temida da Grécia antiga. No interior de uma casa simples, feita de pedra e madeira rústica, o choro agudo de um recém-nascido ecoava pelas paredes grossas. A mulher que havia dado à luz estava exausta, coberta de suor e sangue, mas seus olhos permaneciam fixos no bebê que segurava contra o peito. Ela sabia que aqueles seriam os últimos momentos que teria com seu filho. O ancião entrou no recinto com passos deliberados, suas sandálias de couro fazendo um som seco contra o chão de pedra. Seu rosto era marcado por cicatrizes de batalhas antigas, e seus olhos cinzentos eram frios como o ferro das lâminas espartanas. Ele não olhou para a mãe, nem ofereceu palavras de consolo. Em Esparta, sentimentos eram luxos que nenhum cidadão podia se dar ao prazer de possuir. O ancião estendeu as mãos nodosas em direção ao bebê e a mãe, tremendo, entregou sua criança. O exame foi meticuloso e cruel. O ancião verificou cada membro, cada dedo, procurou por qualquer sinal de fraqueza ou deformidade que pudesse tornar aquela criança inadequada para servir ao Estado espartano. O bebê chorava, seus pequenos punhos se agitando no ar, mas o ancião permanecia impassível. Ele examinou os músculos em desenvolvimento, testou os reflexos, observou a força do choro. Durante longos minutos que pareceram uma eternidade para a mãe, o destino daquela vida pendeu na balança da aprovação ou rejeição de um homem que havia perdido sua humanidade décadas atrás. Finalmente, o ancião assentiu com a cabeça, sua expressão não revelando se sua decisão trazia alívio ou condenação. "Este é digno", declarou com uma voz rouca que carregava o peso de centenas de decisões similares. "Ele servirá a Esparta." A mãe fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces. Ela sabia que acabara de perder seu filho para sempre, mas também sabia que ele viveria. Em Esparta, às vezes, era difícil distinguir entre bênção e maldição. O ancião não perdeu tempo com cerimônias. Ele envolveu o bebê em um tecido grosso e caminhou em direção à porta. A mãe se levantou da cama, suas pernas ainda fracas do parto, e tentou seguir. "Por favor", ela sussurrou, "deixe-me segurá-lo mais um pouco." O ancião se virou, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez. Não havia crueldade em seu olhar, apenas uma frieza absoluta que era ainda mais aterrorizante. "Ele não é mais seu", disse simplesmente. "Ele pertence a Esparta agora." Enquanto o ancião caminhava pelas ruas estreitas da cidade, carregando o bebê que se tornaria Leônidas, outros cidadãos espartanos observavam em silêncio. Alguns assentiam com aprovação, reconhecendo mais um futuro guerreiro para suas fileiras. Outros simplesmente desviavam o olhar, lembrando-se de seus próprios filhos que haviam seguido o mesmo caminho. O bebê havia parado de chorar, como se já soubesse instintivamente que lágrimas não tinham lugar no mundo em que estava prestes a entrar. A casa onde o bebê seria criado até os 7 anos não era diferente das outras em Esparta. Paredes de pedra nua, poucos móveis, nenhum luxo ou conforto desnecessário. A mulher que o receberia não era sua mãe verdadeira, mas uma espartana escolhida pelo Estado para criar crianças destinadas ao exército. Ela olhou para o bebê com a mesma expressão impassível do ancião. "Leônidas", disse ela, pronunciando o nome que havia sido escolhido para ele. "Filho do leão." A ironia não passou despercebida a ninguém presente. Em uma sociedade onde os homens eram forjados como ferro em brasa, o nome profetizava o que esta criança se tornaria. Nos primeiros anos de sua vida, Leônidas cresceu em um ambiente onde a dureza era a única linguagem conhecida. Não havia canções de ninar, apenas os sons distantes de soldados marchando.
Não havia brinquedos, apenas pequenas armas de madeira, com as quais as crianças aprendiam os movimentos básicos do combate. A mulher que o criava não demonstrava afeto, mas também não era cruel desnecessariamente. Ela simplesmente preparava outra peça na máquina de guerra espartana. Aos 5 anos, Leônidas já mostrava sinais do que estava por vir. Ele era mais forte que outras crianças de sua idade, mais resistente à dor, mais rápido para aprender os exercícios militares básicos. Mas havia algo mais, algo que nem mesmo seus cuidadores conseguiam definir completamente. Era a forma como ele olhava para os outros, como se estivesse sempre calculando, sempre avaliando pontos fracos. Era a ausência completa de medo em situações que fariam outras crianças chorar. Quando completou 7 anos, chegou o momento da segunda separação de sua vida. Desta vez, ele próprio caminhou até o portão da casa onde havia passado seus primeiros anos. Não olhou para trás, não fez perguntas sobre para onde estava indo. Ele simplesmente seguiu o soldado que havia vindo buscá-lo, seus passos pequenos, mas firmes, ecoando nas pedras da rua. A fase seguinte de sua transformação estava prestes a começar, e Esparta havia criado mais uma vez exatamente o tipo de criança que precisava. Uma que não sabia o que significava ter medo, uma que não conhecia o amor ou a compaixão, uma que estava pronta para ser moldada na arma perfeita que a cidade e estado demandava de seus filhos. O complexo do Agoge se estendia como uma fortaleza de pedra cinzenta contra o horizonte montanhoso de Esparta. Aos 7 anos, Leônidas atravessou seus portões de ferro pela primeira vez, carregando apenas as roupas que vestia e uma determinação silenciosa que já o distinguia de seus pares. O Agoge não era uma escola no sentido comum da palavra. Era uma máquina de moer carne humana e forjar ferro a partir dos fragmentos que restavam. O primeiro dia começou antes do amanhecer. Os meninos foram acordados pelo som áspero de um chifre de guerra, e aqueles que não se levantaram imediatamente receberam golpes de varas de madeira nas costas nuas. Leônidas saltou da esteira de palha que servia como cama, seus olhos se adaptando rapidamente à escuridão do dormitório coletivo. Ao seu redor, outros meninos de sua idade lutavam contra o sono e o frio. Alguns choravam silenciosamente, mas aprenderam rapidamente que lágrimas resultavam em mais dor. O treinamento físico começava imediatamente após o despertar. Os meninos eram conduzidos para um pátio de terra batida, onde instrutores espartanos, veteranos de inúmeras batalhas, os esperavam com expressões que prometiam sofrimento. "Vocês não são mais crianças", gritou o instrutor principal, sua voz ecoando pelas paredes de pedra. "São lobos em treinamento, e lobos que não caçam, morrem." As primeiras lições eram sobre resistência, correr até que os pulmões queimassem, carregar pedras até que os músculos gritassem por misericórdia, lutar uns contra os outros até que apenas os mais fortes permanecessem de pé. Leônidas descobriu rapidamente que tinha uma capacidade natural para suportar dor que surpreendia até mesmo os instrutores veteranos. Enquanto outros meninos desmoronavam após horas de exercícios brutais, ele permanecia firme, seus olhos nunca perdendo o foco. Mais importante ainda, ele começou a entender que a dor dos outros podia ser uma ferramenta. Durante os exercícios de combate, ele aprendeu a explorar os pontos fracos de seus adversários, não apenas fisicamente, mas psicologicamente também. A comida no Agoge era escassa e de má qualidade propositalmente. Os meninos recebiam apenas o suficiente para se manterem vivos, mas nunca saciados. A fome constante era parte do treinamento, destinada a ensinar-lhes a lutar por cada migalha, a valorizar cada gota de força que possuíam. Leônidas observou como alguns meninos se tornavam desesperados, implorando por mais comida, choramingando sobre suas barrigas vazias. Ele permanecia calado.
mas começou a planejar. Uma noite, depois de semanas de fome constante, Leônidas decidiu que havia observado o suficiente. Ele havia mapeado os padrões dos guardas, identificado onde a comida extra era armazenada e calculado exatamente como poderia obter o que precisava. Ele se moveu através das sombras do complexo como um fantasma, seus pés descalços não fazendo som algum nas pedras frias. O armazém de alimentos estava trancado, mas Leônidas havia observado como as fechaduras funcionavam durante o dia. Ele conseguiu entrar e pegar um pedaço de carne seca e alguns figos secos, mas não foi cuidadoso o suficiente na saída. Um dos instrutores noturnos o flagrou retornando aos dormitórios. O homem não disse uma palavra, apenas agarrou Leônidas pelo braço e o arrastou para o pátio central. "Temos um ladrão entre nós", anunciou para todos os outros meninos que foram forçados a sair de suas camas para assistir à punição. O que aconteceu a seguir definiria o caráter de Leônidas para sempre. O instrutor o açoitou com uma vara de madeira até que suas costas ficassem em carne viva e o sangue começasse a escorrer. Mas durante toda a punição, Leônidas não emitiu um único som. Seus olhos permaneceram fixos no instrutor, sem raiva, sem medo, apenas uma observação fria e calculada. Quando a punição terminou, o instrutor esperou por lágrimas, por súplicas, por algum sinal de que havia quebrado o espírito do menino. Em vez disso, Leônidas se levantou lentamente, limpou o sangue de sua boca com as costas da mão e disse em voz baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem: "Eu não fui pego roubando, fui pego sendo descuidado." A diferença era sutil, mas profundamente significativa. Ele não estava arrependido do ato em si, apenas de ter sido descoberto. O instrutor olhou para ele com uma mistura de surpresa e algo que poderia ter sido respeito. Nos meses que se seguiram, Leônidas refinaria suas habilidades de sobrevivência. Ele aprendeu a roubar sem ser detectado, a mentir de forma convincente quando necessário e, mais importante ainda, a manipular seus colegas para obter o que queria. Ele descobriu que podia usar a fraqueza dos outros como uma alavanca, oferecendo proteção aos mais fracos em troca de favores, ou simplesmente tomando o que precisava daqueles que não podiam resistir. O sistema educacional espartano não se limitava ao condicionamento físico. Os meninos também aprendiam a ler e escrever, mas apenas o suficiente para serem soldados eficazes. Eles estudavam táticas militares, geografia das terras que poderiam um dia conquistar e a história gloriosa de Esparta. Mas a lição mais importante que aprendiam era que eles não eram indivíduos. Eram partes de uma máquina maior, peças substituíveis no motor de guerra espartano. Leônidas absorvia essas lições, mas de uma forma diferente dos outros. Enquanto seus colegas aprendiam a se submeter ao coletivo, ele aprendia a usar o coletivo para seus próprios fins. Ele começou a formar alianças estratégicas, identificando quem poderia ser útil e quem deveria ser descartado. Aos 10 anos, ele já havia estabelecido uma hierarquia informal entre os meninos de sua idade, com ele próprio no topo. O mais perturbador de tudo era como Leônidas começou a ver a violência. Inicialmente, como todos os outros, ele a via como uma necessidade, uma ferramenta para sobreviver no ambiente brutal do Agoge. Mas gradualmente, algo mudou. Ele começou a perceber que gostava da sensação de dominar outro menino em combate, de ver o medo nos olhos de um oponente quando percebia que estava perdendo. Não era apenas sobre vencer, era sobre o poder absoluto sobre outro ser humano. Esta transformação não passou despercebida pelos instrutores. Eles reconheciam em Leônidas não apenas um futuro soldado competente, mas algo mais raro e potencialmente mais valioso, um predador natural.
Eles começaram a dar-lhe treinamento adicional, exercícios mais brutais, oportunidades de demonstrar sua crescente crueldade de maneiras que moldavam tanto sua técnica quanto seu caráter. Aos 12 anos, Leônidas havia se tornado uma força da natureza dentro dos muros do Agoge. Os outros meninos o temiam e respeitavam em igual medida. Os instrutores o viam como uma das suas criações mais bem-sucedidas. E ele próprio havia perdido completamente qualquer lembrança do menino de 7 anos que havia entrado naquele lugar. O Agoge havia cumprido seu propósito, havia transformado uma criança em algo que mal podia ser chamado de humano. Aos 15 anos, Leônidas havia crescido em altura e força de forma impressionante. Seus músculos eram definidos como os de um homem adulto, mas havia algo em seus olhos que era muito mais perturbador que sua força física. Era uma frieza que parecia penetrar através de qualquer pessoa que ousasse sustentar seu olhar. Os outros jovens espartanos começaram a evitá-lo nos exercícios livres, não por medo de sua habilidade, mas por algo mais primitivo que não conseguiam nomear. O pátio de treinamento estava particularmente movimentado naquela manhã de inverno. Os instrutores haviam anunciado que seria realizada uma competição especial entre os alunos mais avançados. Não seriam apenas exercícios de rotina ou combates controlados. Seria uma luta real, sem regras além de não matar o oponente, onde o vencedor ganharia privilégios especiais e o perdedor enfrentaria semanas de punição extra. O prêmio não importava para Leônidas. O que importava era a oportunidade de testar até onde poderia levar sua violência. Seu oponente foi escolhido pelos instrutores. Alcibíades, um jovem igualmente forte e habilidoso, conhecido por sua agressividade no combate. Era uma escolha óbvia. 2 dos melhores lutadores da turma enfrentando-se em uma demonstração de poder. O que os instrutores não esperavam era o que Leônidas havia se tornado por dentro. Eles pensavam estar assistindo a uma competição entre 2 guerreiros em formação. Na verdade, estavam prestes a presenciar o nascimento de um monstro. O círculo foi formado no centro do pátio, com todos os outros jovens espartanos posicionados ao redor para assistir. Os instrutores se colocaram em pontos estratégicos, prontos para intervir se necessário, embora raramente precisassem fazê-lo. Os combatentes entraram no círculo e Leônidas observou seu oponente com a paciência de um predador estudando sua presa. Alcibíades era forte, rápido, tecnicamente competente. Mas Leônidas podia ver algo que os outros não viam. Pontos de vulnerabilidade que não eram físicos, mas psicológicos. O combate começou com os 2 jovens circundando um ao outro, cada um procurando uma abertura. Alcibíades atacou primeiro, um movimento rápido e bem executado, que deveria ter derrubado qualquer oponente normal. Leônidas não apenas defendeu o ataque, mas usou a força do movimento contra seu adversário, redirecionando-o de uma forma que deixou Alcibíades desequilibrado. Era uma técnica avançada, mas o que chamou a atenção dos observadores não foi a habilidade técnica, mas o sorriso quase imperceptível que passou pelos lábios de Leônidas. O que se seguiu foi uma demonstração sistemática de domínio. Leônidas não estava tentando vencer rapidamente. Ele estava brincando com seu oponente, permitindo que Alcibíades pensasse que tinha chances, apenas para frustrá-lo novamente. Cada ataque de Alcibíades era neutralizado de forma humilhante. Cada tentativa de defesa era quebrada com uma precisão que beirava a crueldade artística. Leônidas estava conduzindo uma sinfonia de violência, e cada nota era calculada para máximo impacto psicológico. Quando Alcibíades começou a mostrar sinais de frustração e desespero,
Leônidas mudou sua estratégia. Ele começou a atacar, não com a força bruta que caracterizava a maioria dos combates espartanos, mas com uma precisão cirúrgica que visava causar o máximo de dor, sem causar danos permanentes. Cada golpe era posicionado para atingir pontos de pressão que fariam seu oponente gritar, mas não para incapacitá-lo completamente. Era tortura disfarçada de combate. Os instrutores começaram a se sentir desconfortáveis. Eles haviam visto violência suficiente para durar várias vidas, mas havia algo diferente no que Leônidas estava fazendo. Não era apenas sobre vencer ou demonstrar superioridade. Era sobre infligir sofrimento de forma deliberada e controlada. Era sobre saborear cada momento de dor que causava. Um dos instrutores mais velhos se moveu em direção ao círculo, pronto para interromper o combate, mas parou quando viu a expressão no rosto de Leônidas. O jovem espartano estava completamente focado, mas não era a concentração normal de um guerreiro em batalha. Seus olhos brilhavam com algo que poderia ser descrito como êxtase. Cada gemido de dor de Alcibíades parecia alimentar uma fome interior que crescia em vez de diminuir com a satisfação. Leônidas havia descoberto algo sobre si mesmo que nem mesmo os anos brutais do Agoge haviam revelado completamente. Ele não apenas tolerava a violência, ele precisava dela. Ele a desejava de uma forma que ia muito além da necessidade militar ou da sobrevivência. Finalmente, quando Alcibíades caiu no chão, incapaz de continuar, Leônidas não parou imediatamente. Ele se posicionou sobre seu oponente caído, olhando para baixo com uma expressão que misturava triunfo e algo mais escuro. Por um momento que pareceu uma eternidade, todos os presentes se perguntaram se ele iria dar o golpe final, desafiando a única regra da competição. Em vez disso, ele estendeu a mão para ajudar Alcibíades a se levantar. Mas até mesmo esse gesto aparentemente nobre carregava uma ameaça sutil. "Você lutou bem", disse Leônidas, sua voz baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Mas seus olhos diziam algo completamente diferente. Eles diziam que Alcibíades havia sido testado e achado inadequado, que havia sido medido e ficado aquém do padrão, que havia sido dominado completamente e que todos ali presentes haviam testemunhado isso. Alcibíades pegou a mão estendida, mas evitou olhar diretamente para os olhos de seu vencedor. Os instrutores se reuniram após o combate para discutir o que haviam presenciado. Eles reconheceram que Leônidas havia demonstrado habilidades excepcionais, mas também havia algo mais que os preocupava. Era a forma como ele havia conduzido o combate, como se cada movimento fosse parte de um ritual pessoal de domínio. Era a ausência completa de qualquer senso de camaradagem ou respeito pelo oponente. Era a forma como ele parecia ter se alimentado da dor de outro ser humano. "Este não é apenas um guerreiro", murmurou um dos instrutores mais experientes. "Este é algo diferente." Os outros concordaram em silêncio. Eles haviam treinado centenas de jovens espartanos ao longo dos anos. Haviam visto a violência moldada em formas úteis para o Estado. Mas Leônidas representava algo novo, algo que ia além de suas experiências anteriores. Era como se tivessem criado não apenas um soldado supremamente eficaz, mas também despertado algo que podia um dia consumir não apenas inimigos, mas a própria Esparta. Naquela noite, enquanto os outros jovens dormiam, Leônidas permaneceu acordado em sua esteira, revivendo cada momento do combate. Não eram as técnicas que ele recordava com mais clareza, mas as sensações. A forma como se sentiu quando viu o primeiro lampejo de medo real nos olhos de Alcibíades. O som que seu oponente fez quando percebeu que estava completamente superado. A sensação de poder absoluto que percorreu seu corpo quando segurou a vida de outro ser humano em suas mãos.
Era uma sensação viciante e ele sabia que precisaria experimentá-la novamente, frequentemente. Aos 18 anos, Leônidas havia se tornado uma lenda sombria dentro dos muros do Agoge. Sua reputação precedeu sua última e mais brutal prova de iniciação, a Cripteia. Este não era apenas mais um teste de habilidade ou resistência. Era o momento em que um jovem espartano provaria definitivamente que havia transcendido qualquer vestígio de humanidade comum e se tornado uma arma perfeita do Estado. Para Leônidas, seria também o momento em que descobriria até onde sua sede de violência poderia levá-lo. A cerimônia de preparação ocorreu em uma noite sem lua. Os jovens escolhidos para a Cripteia foram conduzidos a uma câmara subterrânea nas profundezas do complexo militar espartano. As paredes de pedra eram decoradas com armas antigas e troféus de guerra, lembretes silenciosos da tradição brutal que estavam prestes a continuar. Um dos éforos mais antigos de Esparta, um homem cuja face era uma tela de cicatrizes, dirigiu-se aos jovens reunidos com uma voz que carregava o peso de décadas de violência sancionada pelo Estado. "Vocês foram criados para servir Esparta", começou, seus olhos varrendo o grupo de jovens guerreiros. "Mas serviço verdadeiro requer mais do que habilidade com a lança ou coragem na batalha. Requer a capacidade de fazer o que deve ser feito, sem hesitação, sem questionamento, sem piedade." Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem na mente de cada jovem presente. "Esta noite, vocês caçarão ilotas, não para treinar, não para aprender, mas para matar. Aqueles que retornarem com sangue em suas mãos terão provado que são dignos de serem chamados de espartanos." Cada jovem recebeu apenas uma adaga de ferro negro e uma corda. Nenhuma armadura, nenhuma proteção, nenhum backup. Eles seriam soltos nas colinas ao redor de Esparta, onde os ilotas trabalhavam nos campos durante o dia e dormiam em suas habitações miseráveis durante a noite. A única regra era simples: matar e retornar antes do amanhecer. Aqueles que falhassem seriam considerados indignos e enfrentariam consequências que nenhum deles ousava imaginar. Leônidas segurou sua adaga e sentiu seu peso familiar. Ele havia usado armas similares centenas de vezes durante seu treinamento, mas nunca para tirar uma vida humana real. A expectativa que sentia não era nervosismo ou medo, como alguns de seus companheiros claramente experimentavam. Era uma antecipação quase sexual, uma fome que havia crescido dentro dele durante anos e que finalmente seria saciada. Ele olhou ao redor para os outros jovens e viu hesitação em muitos rostos. Viu também determinação e até mesmo excitação em alguns. Mas nenhum deles sentia o que ele sentia, uma necessidade profunda e primitiva de dominar completamente outro ser humano. Quando os portões se abriram e os jovens espartanos desapareceram na escuridão, Leônidas não seguiu imediatamente para a área onde os ilotas dormiam. Em vez disso, ele passou 1 hora observando e planejando. Havia uma diferença fundamental entre ele e seus companheiros. Enquanto eles viam a Cripteia como um teste a ser superado, ele a via como uma oportunidade para explorar as profundezas de sua natureza predatória. Ele não estava interessado apenas em matar um ilota e retornar. Ele queria entender exatamente o que sentia ao ter poder absoluto sobre a vida e a morte de outro ser humano. Sua primeira vítima foi um homem de meia idade que dormia sozinho em uma cabana isolada. Leônidas observou através de uma fresta na parede de madeira, estudando os padrões de respiração do ilota, a forma como ele se movia durante o sono, cada detalhe de sua vulnerabilidade. Quando finalmente decidiu agir, não foi por impulso ou pressa, mas como culminação de um ritual mental que havia durado horas. Ele entrou na cabana com a silência de uma sombra e se posicionou sobre o homem adormecido.
O que aconteceu a seguir definiria Leônidas para o resto de sua vida. Em vez de dar um golpe rápido e misericordioso, ele acordou o Ilota deliberadamente. Queria ver o medo nos olhos de sua vítima. Queria que o homem soubesse exatamente o que estava acontecendo. O Ilota acordou confuso, tentando entender por que havia um jovem espartano em sua cabana no meio da noite. Quando a realidade da situação se tornou clara, o terror que se espalhou por seu rosto alimentou algo profundo dentro de Leônidas. "Por favor", sussurrou o Ilota, suas mãos se levantando em um gesto desesperado de súplica. "Tenho filhos, tenho uma família." Leônidas inclinou a cabeça, estudando o homem como um cientista poderia estudar um espécime interessante. "Eu sei", respondeu suavemente. "Isso torna tudo mais significativo." Ele não estava sendo cruel por crueldade. Estava explorando metodicamente cada aspecto da experiência, saboreando cada nuance de terror e desespero que podia extrair de sua vítima antes do fim inevitável. A morte, quando finalmente veio, foi lenta e deliberada. Leônidas descobriu que podia prolongar o momento, controlá-lo completamente, fazer com que cada segundo durasse uma eternidade. Ele observou a vida se esvair dos olhos do Ilota com a mesma atenção meticulosa que um artista poderia dedicar à sua obra-prima. Quando terminou, ele não sentiu remorso nem satisfação no sentido comum. Sentiu algo muito mais complexo e perturbador. Uma sensação de completude, como se tivesse finalmente encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Mas Leônidas não parou aí. Onde seus companheiros provavelmente estariam satisfeitos com uma morte rápida e um retorno seguro, ele continuou caçando. Sua segunda vítima foi uma mulher jovem que tentou fugir quando ele invadiu sua habitação. A perseguição através dos campos escuros foi quase tão prazerosa quanto o ato final. Ele poderia tê-la alcançado facilmente, mas preferiu permitir que ela corresse, que sentisse uma falsa esperança de escape antes de demonstrar a futilidade de sua fuga. A terceira vítima foi um jovem Ilota, não muito mais velho que ele próprio. Este ofereceu resistência, tentou lutar, chegou até mesmo a ferir levemente Leônidas com uma ferramenta agrícola improvisada como arma. Leônidas não ficou irritado com a resistência, ficou energizado por ela. Era uma caça mais desafiadora, um jogo mais interessante. Quando finalmente dominou o jovem Ilota, a vitória foi ainda mais doce por ter sido conquistada através de esforço real. Ao final da noite, Leônidas havia matado 5 Ilotas. Não por necessidade, não por ódio, não por ideologia política. Ele matou porque descobriu que matar alimentava uma fome interior que nada mais podia satisfazer. Cada morte foi única, cada vítima ofereceu uma experiência diferente. Cada momento de terror proporcionou uma nova faceta de prazer para explorar. Ele retornou ao complexo espartano não exausto ou traumatizado como alguns de seus companheiros, mas revigorado e faminto por mais. Quando os Éforos examinaram as evidências do que cada jovem havia feito durante a noite, ficaram impressionados com a eficiência de Leônidas. Sangue de 5 vítimas diferentes em sua adaga, sinais claros de múltiplas mortes, evidência de que ele havia excedido amplamente os requisitos mínimos do teste. O que eles não conseguiam ver era a transformação mais profunda que havia ocorrido. Leônidas havia cruzado uma linha que a maioria dos seres humanos nunca cruza. Ele havia descoberto que não apenas podia matar sem remorso, mas que genuinamente precisava fazê-lo para se sentir completo. O jovem que retornou do Cripteia não era mais verdadeiramente humano no sentido convencional. Ele havia se tornado algo novo. Algo que Esparta havia criado sem perceber completamente as implicações do que estava fazendo. Havia se tornado um predador perfeito, e Esparta seria tanto sua ferramenta quanto eventualmente sua vítima. Os Éforos o parabenizaram por seu sucesso,
sem perceber que haviam acabado de dar sua aprovação final à criação de um monstro que um dia os superaria e os destruiria a todos. Aos 25 anos, Leônidas havia se estabelecido como um dos comandantes militares mais temidos de Esparta. Sua reputação havia se espalhado muito além das fronteiras da cidade-estado, chegando aos ouvidos de inimigos que sussurravam seu nome com uma mistura de ódio e terror reverencial. Não era apenas sua habilidade tática que o tornava lendário, mas a brutalidade meticulosa com que conduzia suas campanhas. Onde outros comandantes espartanos buscavam vitória rápida e eficiente, Leônidas buscava algo muito mais sinistro: a oportunidade de exercer seu apetite por dominação em uma escala que fazia suas experiências anteriores parecerem brincadeiras de criança. A campanha contra a Messênia ofereceu-lhe exatamente o que desejava. Os messênios haviam se rebelado contra o domínio espartano mais uma vez. Uma rebelião que deveria ser esmagada para manter a ordem regional. Para a maioria dos comandantes espartanos, seria uma operação militar padrão: entrar, destruir a resistência, restabelecer o controle. Para Leônidas, foi uma oportunidade de arte, uma tela em branco onde poderia pintar sua obra-prima de terror e dominação. Ele começou sua campanha não com um ataque direto à capital messênia, mas com uma estratégia psicológica calculada para semear o pânico nas fileiras inimigas antes mesmo do primeiro encontro real. Suas forças atacaram cidades menores ao redor da região, mas não se contentaram simplesmente em conquistá-las. Leônidas implementou um sistema de brutalidade tão sistemático e teatral que as histórias se espalharam como fogo selvagem através do território inimigo. Em cada cidade capturada, ele selecionava cuidadosamente quais habitantes morreriam imediatamente, quais serviriam como exemplos públicos de sua crueldade e quais seriam poupados especificamente para espalhar histórias de horror. Não era genocídio aleatório, era terror como ferramenta militar, refinado até se tornar uma arte sombria. Ele descobriu que um inimigo aterrorizado era muito mais valioso que um inimigo morto, porque o medo se espalhava e infectava outros que ainda não haviam sequer encontrado suas forças. Seus próprios soldados inicialmente ficaram desconfortáveis com os métodos de seu comandante. Eles eram espartanos, acostumados à violência, mas havia algo na forma como Leônidas conduzia a guerra que ia além da necessidade militar. Era pessoal para ele de uma forma que não conseguiam compreender completamente. Eles observavam enquanto ele passava longos minutos estudando o terror nos olhos de prisioneiros antes de decidir seu destino. Viam como ele sorria sutilmente quando ouvia relatórios sobre o pânico que suas ações haviam causado em territórios que ainda nem havia atacado. A batalha decisiva ocorreu nos campos abertos, fora da capital messênia. O exército inimigo estava desesperado, lutando não apenas pela vitória, mas pela própria sobrevivência. Eles sabiam pelas histórias que haviam chegado até eles que a derrota significaria muito mais que morte simples. Significaria tortura sistemática, humilhação deliberada e terror prolongado antes do fim inevitável. Esse conhecimento deveria tê-los motivado a lutar mais ferozmente, mas em vez disso, criou uma tensão psicológica que os tornou vulneráveis de formas que não conseguiam perceber. Leônidas posicionou suas tropas de forma não apenas taticamente superior, mas psicologicamente devastadora. Ele havia estudado o terreno não apenas para vantagem militar, mas para máximo impacto emocional. Quando o combate começou, ficou claro que não seria apenas uma batalha, mas uma demonstração coreografada de superioridade. Cada movimento de suas tropas parecia antecipado. Cada contra-ataque inimigo era neutralizado antes mesmo de ser completamente executado. Mas o que realmente distinguiu essa batalha foi o comportamento pessoal de Leônidas.
Enquanto a maioria dos comandantes dirigia suas tropas à distância, ele se lançou diretamente no combate corpo a corpo, não por necessidade tática, mas por uma necessidade interior muito mais escura. Ele precisava sentir o sangue em suas mãos, precisava olhar nos olhos de seus inimigos no momento de sua morte, precisava experimentar pessoalmente o terror que havia orquestrado em escala maior. Cada inimigo que ele matou pessoalmente foi uma experiência cuidadosamente saboreada. Ele não se contentou com golpes rápidos e limpos. Quando possível, ele prolongava o encontro, transformando cada combate individual em uma pequena obra de arte de dominação. Seus soldados começaram a perceber que seu comandante não estava apenas lutando, estava se alimentando de uma forma que não conseguiam compreender completamente. A vitória foi total e devastadora. O exército messênio foi não apenas derrotado, mas psicologicamente aniquilado. Os sobreviventes fugiram não apenas da batalha, mas da própria região, espalhando histórias que tornariam impossível para qualquer força messênia se reorganizar por gerações. Leônidas havia conseguido algo que poucos comandantes militares na história conseguiram. Vitória tão completa que eliminava não apenas o inimigo imediato, mas também a possibilidade de futura resistência. Quando retornou a Esparta, Leônidas foi recebido como um herói conquistador. As ruas se encheram de cidadãos celebrando sua vitória. Mas havia algo na forma como eles o olhavam que revelava uma verdade mais profunda. Eles estavam celebrando não apenas o sucesso militar, mas também o fato de que esta força destrutiva estava sendo direcionada para longe deles. Havia um alívio palpável em suas aclamações, como se estivessem agradecidos de que o monstro que haviam criado estivesse caçando outras presas. Os líderes espartanos reconheceram oficialmente suas conquistas, mas em conversas privadas, alguns expressaram preocupações sobre os métodos extremos que ele havia empregado. Não porque fossem particularmente sensíveis à violência, mas porque reconheciam que Leônidas representava algo novo e potencialmente incontrolável. Era como se tivessem criado uma arma tão poderosa que começavam a se perguntar se poderiam controlá-la indefinidamente. Leônidas acenou para as multidões e recebeu as honras oficiais, mas internamente ele já estava pensando na próxima oportunidade. A campanha messênia havia sido satisfatória, mas apenas temporariamente. A fome que dirigia suas ações havia crescido em vez de diminuir com a alimentação. Ele precisava de mais, sempre mais, e começava a perceber que, eventualmente, não haveria inimigos externos suficientes para satisfazer suas necessidades. Seus olhos começaram a se voltar para dentro, para Esparta em si, onde rivais políticos e obstáculos pessoais poderiam oferecer novos tipos de presas para caçar. O príncipe sanguinário havia provado seu valor no campo de batalha, mas sua verdadeira campanha estava apenas começando. Era uma campanha que teria como campo de batalha não terras estrangeiras, mas o próprio coração de Esparta, e como prêmio não apenas vitória militar, mas poder absoluto sobre a cidade-estado que o havia criado. As sementes de sua ascensão ao poder haviam sido plantadas no sangue de seus inimigos e em breve floresceriam em algo que superaria até mesmo as imaginações mais sombrias de seus criadores. O Palácio Real de Esparta nunca havia conhecido verdadeiro luxo, mas mantinha uma dignidade austera que refletia os valores da cidade-estado. Era dentro destes muros de pedra cinzenta que o rei Anaxandridas II passou seus últimos dias, uma figura envelhecida cujo corpo finalmente sucumbia aos anos de guerra e liderança. Leônidas, agora com 30 anos e consolidado como um dos comandantes mais temidos de Esparta, recebeu a notícia da doença de seu pai não com a tristeza filial que poderia ser esperada, mas com uma calculação fria que havia se tornado sua resposta padrão a todas as situações. A doença do rei não foi súbita.
Por meses, Anaxandridas havia mostrado sinais de fraqueza crescente. Sua voz perdendo a autoridade que uma vez comandara exércitos. Seus movimentos se tornando lentos e incertos. Para a maioria dos observadores, era simplesmente o ciclo natural da vida alcançando um homem que havia servido Esparta fielmente por décadas. Para Leônidas, era uma oportunidade que se aproximava com a inevitabilidade de uma maré. Ele visitava seu pai regularmente, cumprindo os rituais esperados de um filho dedicado, mas seus olhos estavam sempre calculando, sempre medindo, sempre preparando-se para o momento que sabia que chegaria. Durante uma dessas visitas, enquanto observava o rei lutar para respirar, Leônidas experimentou algo que poderia ter sido confundido com emoção em qualquer outra pessoa. Mas não era tristeza pela condição de seu pai, nem amor filial sendo testado pela mortalidade. Era uma antecipação quase sexual pela oportunidade que a morte do rei representaria. Era a mesma sensação que ele havia experimentado antes de suas primeiras mortes durante a Cripteia. A mesma fome que o dirigia nas campanhas militares. A diferença era que desta vez a presa seria o poder em si. O rei morreu em uma noite de inverno, com o vento uivando através das montanhas que cercavam Esparta, como se os próprios deuses estivessem lamentando a perda. Leônidas estava presente no momento da morte, suas mãos segurando as do rei em um gesto que para os observadores parecia devotado e apropriado. Mas enquanto sentia a vida se esvair do corpo de seu pai, Leônidas estava pensando não no passado ou no luto, mas exclusivamente no futuro e nas oportunidades que se abriam diante dele como uma estrada ensanguentada. A notícia da morte do rei se espalhou rapidamente através de Esparta, e com ela veio a questão inevitável da sucessão. De acordo com as tradições espartanas, o trono não passava automaticamente para o filho mais velho ou mais qualificado militarmente. A sucessão era determinada por uma combinação complexa de linhagem, apoio político e demonstração de capacidade de liderança. Leônidas tinha vantagens óbvias. Sua reputação militar era impecável, sua linhagem era inquestionável e seu comando sobre as tropas era absoluto. Mas ele também tinha rivais que haviam estado se preparando para este momento tanto quanto ele. O principal rival era Cleómenes, meio-irmão de Leônidas e filho de uma das esposas anteriores do rei. Cleómenes era mais velho, tinha conexões políticas mais estabelecidas entre a aristocracia espartana e representava uma escolha mais conservadora e previsível. Para muitos dos éforos e líderes tradicionais, ele parecia a opção mais segura para manter a estabilidade do Estado. Eles reconheciam as habilidades militares superiores de Leônidas, mas alguns começavam a se preocupar com sua intensidade e métodos extremos. Havia também Dorieus, outro meio-irmão, que, embora mais jovem que Leônidas, tinha construído uma base de apoio entre os elementos mais jovens e reformistas da sociedade espartana. Dorieus representava a possibilidade de mudança controlada, de adaptar Esparta para enfrentar os desafios futuros sem abandonar completamente suas tradições. Era uma posição que atraía aqueles que reconheciam que o mundo estava mudando e que Esparta precisava evoluir para manter sua posição dominante. Leônidas observou a formação dessas facções rivais com o mesmo interesse clínico que havia dedicado ao estudo de seus inimigos militares. Ele identificou as motivações de cada grupo, mapeou suas conexões e dependências e começou a formular uma estratégia que utilizaria não apenas seus pontos fortes óbvios, mas também as fraquezas ocultas de seus oponentes. A diferença crucial era que, enquanto seus rivais viam a sucessão como uma questão política a ser resolvida através de negociação e compromisso, Leônidas a via como uma caça onde apenas o predador mais eficiente sobreviveria.
As primeiras semanas após a morte do rei foram marcadas por reuniões discretas, alianças tentativas e muito posicionamento político cuidadoso. Cleómenes tentou consolidar o apoio dos elementos mais tradicionais, enfatizando sua experiência e estabilidade. Dorielus trabalhou para construir uma coalizão dos jovens ambiciosos e dos pragmáticos preocupados com o futuro. Leônidas aparentemente fez muito pouco além de cumprir suas obrigações militares e participar dos rituais fúnebres apropriados. Mas por baixo dessa aparente passividade, ele estava conduzindo sua própria campanha com a mesma precisão meticulosa que havia caracterizado suas operações militares. Ele identificou figuras-chave em cada facção rival e começou a trabalhar sobre elas não através de persuasão política tradicional, mas através dos métodos que conhecia melhor. Intimidação psicológica sutil, demonstrações calculadas de poder e a criação de uma atmosfera de inevitabilidade ao redor de sua eventual vitória. O momento decisivo veio quando os éforos anunciaram que realizariam uma reunião formal para determinar a sucessão. Era um processo que tradicionalmente envolvia debate, votação e busca de consenso. Leônidas sabia que em um processo tradicional suas chances eram incertas, apesar de suas vantagens. Seus métodos extremos e sua reputação crescente de brutalidade poderiam trabalhar contra ele em um ambiente político controlado. Ele precisava mudar as regras do jogo de forma que favorecessem suas forças particulares sobre as de seus rivais. À noite antes da reunião dos éforos, Leônidas tomou uma decisão que definiria não apenas sua ascensão ao poder, mas a natureza de seu reinado futuro. Ele decidiu que a sucessão não seria determinada por debate político, mas por demonstração direta de poder. Era hora de mostrar a Esparta que havia criado não apenas um comandante militar excepcional, mas uma força da natureza que não podia ser contida ou controlada por processos políticos convencionais. Era hora de revelar completamente o monstro que haviam nutrido em seu seio. A manhã da reunião dos éforos amanheceu com uma névoa densa que cobria Esparta como um sudário. Um presságio que poucos conseguiriam interpretar até que fosse tarde demais. Leônidas acordou antes do alvorecer, não por nervosismo ou ansiedade, mas com a calma predatória de um caçador que havia finalmente encurralado sua presa mais valiosa. Hoje não seria apenas sobre argumentos políticos ou negociações delicadas. Hoje seria sobre poder em sua forma mais pura e brutal. O edifício onde os éforos se reuniam era um dos mais antigos de Esparta, suas paredes de pedra tendo testemunhado séculos de decisões que moldaram o destino da cidade-estado. Era tradicionalmente um lugar de deliberação cuidadosa, onde os líderes mais experientes pesavam questões complexas com sabedoria acumulada ao longo de gerações. Leônidas entrou neste espaço sagrado não como um suplicante buscando aprovação, mas como uma força da natureza prestes a redefinir completamente as regras que haviam governado Esparta por séculos. Seus rivais já estavam presentes quando ele chegou. Cleómenes estava rodeado por seus apoiadores mais velhos, homens cujas barbas grisalhas e cicatrizes de batalhas antigas representavam a continuidade e tradição que ele oferecia como candidato. Dorielus havia se posicionado estrategicamente entre os elementos mais jovens, simbolizando visualmente a ponte entre passado e futuro que sua candidatura representava. Ambos haviam preparado discursos cuidadosos, argumentos persuasivos e ofertas de compromisso destinadas a construir o consenso necessário para uma transição pacífica de poder. Leônidas não havia preparado discurso algum. Em vez disso, havia preparado uma demonstração que tornaria toda discussão irrelevante. Quando o éforo mais sênior chamou a reunião à ordem e começou a explicar o processo tradicional de deliberação, Leônidas se levantou.
Sua presença física era impressionante. 30 anos de treinamento militar haviam esculpido seu corpo em uma arma viva, e sua reputação de brutalidade no campo de batalha precedeu sua entrada na sala como um miasma de violência contida. Meus respeitados Zéforos, começou, sua voz baixa, mas carregando uma autoridade que fez todos na sala se voltarem para ele instintivamente. Vocês se reuniram para escolher um rei através de palavras e votos, como se o destino de Esparta fosse uma questão para debate acadêmico. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a sala e fixando-se momentaneamente em cada rosto presente. Mas Esparta não foi construída através de discussões. Foi forjada no ferro e no sangue, e é assim que seu próximo rei deve ser escolhido. O silêncio que seguiu suas palavras foi tenso e carregado de possibilidades perigosas. Os Éforos trocaram olhares incertos, reconhecendo que algo havia mudado fundamentalmente no caráter da reunião. Cleómenes se levantou para responder, mas antes que pudesse falar, Leônidas continuou, e suas próximas palavras transformaram uma sessão política em algo muito mais primitivo e mortal. Eu desafio qualquer homem presente que questione meu direito ao trono a provar sua posição através de combate, declarou, sua mão se movendo para o punho da adaga que carregava em seu cinto. Não palavras bonitas ou promessas políticas, mas força real. Porque é isso que Esparta necessita. Não um político, mas um guerreiro. Não um negociador, mas um predador. A reação foi imediata e dividida. Alguns dos Éforos mais jovens pareciam intrigados pela audácia da proposta, reconhecendo que havia uma lógica brutal em resolver a sucessão através do método mais fundamentalmente espartano possível. Outros ficaram horrorizados pela quebra de décadas de precedente político, mas todos reconheceram que Leônidas havia mudado permanentemente a natureza da discussão. Cleómenes, percebendo que precisava responder ao desafio ou perder toda a credibilidade, aceitou. Era uma decisão que selaria seu destino, porque Cleómenes era um político competente e um soldado adequado. Mas Leônidas era algo completamente diferente. Era um predador que havia passado a vida inteira se preparando para exatamente este tipo de confronto. Quando os dois homens se posicionaram no centro da sala, com os Éforos formando um círculo ao redor deles, não era apenas uma luta pela sucessão, mas um confronto entre duas filosofias completamente diferentes sobre a natureza do poder. O combate foi rápido, brutal e definitivo. Cleómenes lutou com a técnica sólida de um veterano espartano, mas Leônidas lutou com algo que transcendia técnica. Ele lutou com uma fome que havia sido nutrida durante décadas, com uma necessidade de dominação que transformava cada movimento em uma expressão de superioridade absoluta. Quando terminou, Cleómenes estava morto no chão da Câmara dos Éforos, seu sangue se espalhando pelas pedras antigas, e Leônidas estava de pé sobre o corpo, olhando diretamente nos olhos de cada homem presente. Algum outro gostaria de questionar meu direito? Perguntou, sua voz calma, como se tivesse acabado de completar um exercício de rotina. O silêncio que respondeu à sua pergunta era mais eloquente que qualquer aclamação poderia ter sido. Mas Leônidas não estava satisfeito apenas com a eliminação de Cleómenes. Ele havia provado que podia matar um rival em combate direto, mas isso apenas demonstrava capacidade militar. Para estabelecer verdadeiro domínio, para garantir que ninguém mais ousaria desafiá-lo no futuro, ele precisava fazer algo que transcendesse até mesmo os padrões espartanos de brutalidade. Dorieus, percebendo que a situação havia se tornado mortal de forma literal, tentou se retirar discretamente da reunião. Era uma estratégia sensata. Remover-se da situação imediata, reagrupar seus apoiadores, talvez desafiar a legitimidade do que havia acontecido através de canais políticos tradicionais.
Mas Leônidas havia antecipado exatamente esta resposta. Antes que Dorieus pudesse alcançar a saída, a voz de Leônidas o parou. "Meu irmão parece estar com pressa", observou, o sarcasmo em sua voz carregando uma ameaça tão clara quanto uma lâmina desembainhada. Talvez ele tenha negócios urgentes a atender. Ou talvez ele simplesmente não tenha estômago para assistir à ascensão de um rei verdadeiro. Dorieus se virou lentamente, reconhecendo que havia sido encurralado. Ele podia aceitar o desafio implícito e provavelmente morrer. Ou podia se submeter publicamente e destruir qualquer esperança futura de poder. Ele escolheu lutar. Era uma decisão corajosa, mas fadada ao fracasso desde o momento em que foi tomada. Dorieus era jovem, forte e bem treinado, mas carecia da experiência de combate real que Leônidas havia acumulado durante anos de guerra. Mais importante ainda, ele carecia da fome predatória que transformava Leônidas de simplesmente competente em genuinamente letal. O combate durou mais tempo que o anterior, principalmente porque Leônidas decidiu torná-lo mais teatral, mais demonstrativo do que era necessário do ponto de vista tático. Quando Dorieus finalmente caiu, Leônidas não o matou imediatamente. Em vez disso, ele se ajoelhou ao lado de seu meio-irmão ferido e falou baixo o suficiente para que apenas Dorieus pudesse ouvir. "Você sempre foi muito civilizado para Esparta", murmurou. Muito preocupado com o futuro, muito pouco focado no presente. "O presente é isso, você está morrendo e eu estou me tornando rei. E não há futuro para homens que não conseguem aceitar essas realidades simples." Então, com um movimento rápido e eficiente, ele terminou o que havia começado. O silêncio na Câmara dos Éforos era agora absoluto. Leônidas se levantou lentamente, limpou sua adaga na roupa de Dorieus e olhou ao redor da sala com uma expressão que era simultaneamente triunfante e ameaçadora. "Há mais alguém que gostaria de discutir questões de sucessão?", perguntou, sua voz ecoando pelas paredes de pedra. "Ou podemos proceder com minha coroação?" Os Éforos, confrontados com 2 cadáveres e um homem que havia provado além de qualquer dúvida que estava disposto a matar qualquer pessoa que se interpusesse entre ele e o poder, não tinham escolha real. Um por um, eles se ajoelharam, reconhecendo Leônidas como seu rei. Não era exatamente uma eleição tradicional, mas era decisiva de uma forma que nenhuma votação poderia ter sido. Leônidas havia transformado um processo político em uma demonstração de força bruta, e ao fazê-lo, havia estabelecido o tom para como governaria. Quando deixou a Câmara dos Éforos naquela manhã, Leônidas não era mais apenas um comandante militar ambicioso. Era um rei, mas um rei de um tipo que Esparta nunca havia conhecido antes. Era um homem que havia tomado o poder não através de persuasão ou legitimidade tradicional, mas através da aplicação direta de violência letal. Era o produto final de séculos de condicionamento militar espartano, levado à sua conclusão lógica e terrível. E agora, este monstro que Esparta havia criado estava prestes a se voltar contra seus criadores e remoldá-los à sua própria imagem brutal. A praça central de Esparta nunca havia conhecido um silêncio tão profundo e carregado de tensão. Centenas de cidadãos espartanos se aglomeravam no espaço aberto diante do Palácio Real, mas suas vozes estavam ausentes, seus movimentos contidos, seus olhos fixos no tablado de pedra, onde em breve presenciariam a coroação de um homem que havia tomado o poder através de métodos que chocavam até mesmo os padrões brutais de sua sociedade. As notícias do que havia acontecido na Câmara dos Éforos se espalharam pela cidade como um incêndio, cada relato adicionando novos detalhes horríficos sobre como Leônidas havia eliminado seus rivais com uma frieza que transcendia até mesmo a violência tradicionalmente aceita entre espartanos. O próprio Leônidas observava a multidão reunida de uma janela alta do palácio
estudando as faces dos homens e mulheres que em breve seriam formalmente seus súditos. Ele não via celebração ou adoração em seus olhos, nem esperava ver. O que via era muito mais valioso para seus propósitos: medo puro e cristalino, misturado com uma espécie de respeito terrificado que reconhecia sua supremacia absoluta. Era exatamente o tipo de base emocional sobre a qual ele pretendia construir seu reinado. O amor poderia inspirar lealdade, mas o medo garantia obediência, e obediência era a única moeda que realmente importava no tipo de reino que ele planejava estabelecer. Os preparativos para a cerimônia haviam sido deliberadamente minimais. Não haveria música festiva, não haveria decorações coloridas, não haveria os rituais elaborados que tradicionalmente acompanhavam a ascensão de um novo rei espartano. Em vez disso, Leônidas havia ordenado que a cerimônia fosse conduzida com uma austeridade que beirava o sinistro, uma simplicidade que enfatizava não a celebração de uma nova liderança, mas a transferência inevitável de poder para alguém que o havia conquistado através de força superior. Quando finalmente emergiu do palácio, Leônidas estava vestido não com roupas cerimoniais elaboradas, mas com a túnica militar simples de um comandante espartano. Sua única concessão ao aspecto formal da ocasião era que suas armas estavam polidas até brilhar e que o sangue de seus inimigos havia sido lavado de suas mãos, embora todos presentes pudessem imaginar sua presença nas ranhuras de suas palmas. Ele caminhou através da multidão com passos deliberados e medidos, e os cidadãos se afastavam automaticamente de seu caminho, criando um corredor que parecia se formar por instinto de autopreservação. O éforo mais sênior esperava no tablado, segurando a coroa real com mãos que tremiam ligeiramente. Era um homem que havia servido Esparta por décadas, que havia presenciado a ascensão e queda de líderes, que havia visto violência suficiente para durar várias vidas. Mas havia algo na forma como Leônidas se aproximava que o fazia se sentir como uma presa sendo observada por um predador. Quando seus olhos se encontraram, o éforo viu algo que o fez recuar instintivamente. Não havia humanidade comum no olhar de Leônidas, apenas uma fome fria e calculista que avaliava cada pessoa presente como potencial ameaça ou ferramenta útil. A tradição ditava que a coroa deveria ser colocada na cabeça do novo rei pelo éforo mais sênior, simbolizando a continuidade institucional e a legitimidade derivada da aprovação dos líderes estabelecidos. Mas quando o éforo se moveu para cumprir este ritual, Leônidas levantou a mão para detê-lo. "Não", disse simplesmente, sua voz carregando através do silêncio da praça como uma lâmina cortando o tecido. "Eu tomarei o que é meu por direito próprio." O gesto foi deliberadamente simbólico e profundamente perturbador. Leônidas pegou a coroa das mãos trêmulas do éforo e a segurou por um momento, olhando para ela, não como um símbolo sagrado de responsabilidade e serviço, mas como um troféu conquistado através de superioridade comprovada em combate. Quando finalmente a colocou em sua própria cabeça, foi com um movimento que comunicava não humildade diante da responsabilidade, mas triunfo absoluto sobre todos os obstáculos que haviam se interposto entre ele e o poder supremo. A multidão observou este quebramento da tradição com um desconforto palpável. Mesmo em uma sociedade que valorizava força e domínio acima de quase tudo, havia certas formalidades que eram respeitadas, certos rituais que conectavam o presente ao passado e proporcionavam estabilidade através da continuidade. Ao rejeitar estes protocolos, Leônidas estava sinalizando não apenas que era diferente dos reis anteriores, mas que representava uma quebra fundamental com tudo que havia vindo antes dele. Depois de coroar-se, Leônidas permaneceu imóvel por um longo momento,
permitindo que o peso de sua nova posição fosse completamente absorvido por todos os presentes. Então, lentamente, ele virou-se para enfrentar a multidão. Seus olhos varreram as faces dos cidadãos reunidos, e cada pessoa que encontrou seu olhar sentiu como se estivesse sendo individualmente avaliada e catalogada. Era como se ele estivesse mentalmente dividindo seus súditos em categorias: úteis, descartáveis, potencialmente perigosos, completamente irrelevantes. Quando falou, sua voz foi baixa, mas carregou perfeitamente através do silêncio absoluto da praça. "Cidadãos de Esparta", começou, "vocês testemunharam hoje não apenas a coroação de um rei, mas o nascimento de uma nova era para nossa cidade-estado. Durante muito tempo, Esparta tem sido governada por tradição, por consenso, por compromisso. Estes métodos serviram seus propósitos, mas o mundo está mudando e Esparta deve evoluir ou perecer." Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem na consciência de seus ouvintes. "Eu não governarei através de comitês ou debate. Governarei através de força e vontade. Aqueles que servirem fielmente serão recompensados. Aqueles que resistirem serão eliminados." A palavra final ecoou pela praça como um julgamento definitivo, e muitos na multidão sentiram um calafrio que nada tinha a ver com o vento frio das montanhas. Leônidas havia deixado clara a escolha que oferecia a seus súditos: submissão total ou destruição completa. Não havia meio termo, não havia negociação, não havia espaço para dissidência ou oposição de qualquer tipo. "Alguns de vocês podem questionar meus métodos", continuou, sua voz ganhando uma qualidade hipnótica que forçava todos a se concentrarem em cada palavra. "Podem pensar que fui brutal demais com aqueles que se opuseram a mim. Deixem-me esclarecer suas mentes. Não fui brutal o suficiente. A brutalidade é uma ferramenta, como uma lança ou um escudo. E como qualquer ferramenta, deve ser usada com precisão e propósito." Ele desceu lentamente do tablado, caminhando entre seus súditos que se afastavam automaticamente de seu caminho. Era como se ele estivesse conduzindo uma inspeção pessoal, catalogando cada rosto, cada expressão de medo ou submissão. "Esparta me fez o que sou", declarou, suas palavras carregando tanto orgulho quanto ameaça. "Cada ano no Agoge, cada morte na Cripteia, cada batalha que lutei, tudo isso me preparou para este momento. Eu sou o produto final de todo o sistema espartano. Eu sou o que vocês criaram quando decidiram que força era o único valor que importava." A ironia não estava perdida para ninguém presente. Esparta havia moldado Leônidas para ser a arma perfeita, e agora essa arma havia se voltado para controlá-los completamente. Ele era simultaneamente seu maior sucesso e sua maior ameaça, a culminação de seus ideais e a perversão de seus valores. Leônidas parou no centro da multidão e girou lentamente, seu olhar encontrando o de cada pessoa em um raio de vários metros. "Vocês me temem", observou, não como uma acusação, mas como um fato simples e inegável. "Isso é bom. O medo é honesto. O medo é puro. O medo não mente nem engana. Quando vocês me veem, vocês veem exatamente o que sou. Um predador no ápice de sua forma, um rei que tomou seu trono através de superioridade comprovada." Ele sorriu então, um sorriso que não continha calor ou humor, mas apenas a satisfação fria de um caçador que havia finalmente capturado sua presa mais valiosa. Era o mesmo sorriso que havia aparecido em seu rosto durante seus primeiros assassinatos na Cripteia. O mesmo que havia mostrado quando observava o terror nos olhos de seus inimigos nas campanhas militares. Era o sorriso de alguém que havia encontrado seu lugar perfeito no mundo como a força dominante suprema.
Eu governarei por tanto tempo quanto for o mais forte, declarou finalmente, sua voz ecoando com uma confiança absoluta que era simultaneamente promessa e ameaça. E quando alguém mais forte aparecer, ele poderá tomar meu lugar da mesma forma que eu tomei o meu. Essa é a única lei que reconheço, a lei do mais forte, e até que alguém prove ser mais forte do que eu. Ele fez uma pausa dramática, permitindo que o silêncio se estendesse até se tornar quase insuportável. Então, olhou diretamente para a frente, como se pudesse ver através da multidão, através das muralhas de Esparta, através do tempo e do espaço, até alcançar destinos que apenas ele podia imaginar. Eles temem a morte, disse finalmente, sua voz baixa, mas carregando através do silêncio absoluto da praça, como se cada palavra fosse gravada na pedra da própria cidade. Seus olhos se fixaram em um ponto além da multidão, como se estivesse olhando diretamente para o futuro que planejava moldar através de sua vontade implacável. Eu não. O silêncio que seguiu essas palavras finais foi total e absoluto. Não havia aplausos, não havia aclamações, não havia qualquer som além do vento sussurrando através das pedras antigas de Esparta. A multidão permaneceu imóvel, cada pessoa processando o que havia acabado de presenciar. Não apenas a coroação de um novo rei, mas a ascensão de algo que transcendia completamente suas categorias normais de liderança humana. Leônidas havia se transformado, diante de seus olhos, de um comandante militar ambicioso em uma força da natureza encarnada, um predador supremo que havia finalmente encontrado sua posição adequada no topo absoluto da hierarquia de poder. E todos ali presentes sabiam com uma certeza que gelava seus ossos, que haviam acabado de testemunhar não o fim de uma era, mas o nascimento de algo completamente novo e terrivelmente poderoso. O monstro que Esparta havia criado havia finalmente reivindicado seu trono, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me in the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired